a Câmara dos Deputados realizou no dia de hoje uma sessão solene para homenagear os 40 anos do MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, completados no último dia 22 de fevereiro. O evento foi aprovado pelo presidente da Casa, Arthur Lira, e contou com a presença de vários parlamentares do PT que são autores do pedido e também ministros de Estado, além de militantes desse movimento. No entanto, parlamentares da oposição ao governo aproveitaram o momento para expressar críticas ao MST, que acabou tumultuando a sessão. Os deputados Ricardo Salles e Rodolfo Nogueira utilizaram a tribuna para discursar e relembrar da CPI que investigou o Sem Terra. Salles, que foi o relator do colegiado, afirmou que o movimento apenas destrói a agricultura brasileira e abusa dos mais humildes, dizendo que não há nada a ser comemorado. A gente separou um trechinho, vamos acompanhar. Eu entendo que não há nada a ser comemorado. Esses 40 anos são de insucesso, de uma política que fracassou e volta a ser feita de maneira que vai fracassar. Infelizmente, os achados, meu caro deputado Paulão, que tivemos na CPI do MST, sob a nossa ótica, não trazem motivo para comemoração. Nós viajamos em diversos estados da federação, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Bahia, Alagoas. E o que nós vimos nos assentamentos e nos acampamentos foi uma miséria generalizada. O insucesso de um modelo que não deu certo. Já Nogueira argumentou que o MST vive em condições subhumanas e que os líderes do movimento residem em apartamentos, enquanto os militantes habitam em barracos. Durante os discursos, os militantes do MST e os parlamentares aliados ao governo vaiaram os opositores e manifestaram seu descontentamento ao virar as costas e rebater as críticas. Vou começar essa rodada com o José Maria Trindade. Zé, o que achou da sessão solene, necessária, e a manifestação dos parlamentares de oposição? Oportuna, devida, foi feita no momento correto? Olha, Daniel, eu acho que essas sessões solenes devem ser proibidas no Congresso Nacional, mas elas são uma tradição por aqui. Isso que o deputado Ricardo Salles fez é a mesma coisa de você entrar numa festa de casamento sem ser convidado e criticar o noivo e a noiva. É mais ou menos assim. Há um acordão ali no Congresso Nacional de que em sessão solene sobre um tema, ninguém fala ao contrário. Mas o deputado é parlamentar e ele tem direito, tem a fala e pode falar. Não é a primeira vez que uma sessão solene, temática, é interrompida por um pronunciamento contrário. Foi assim, por exemplo, no Dia da Bíblia, quando um parlamentar disse que o homem precisa de drogas para sobreviver. Foi assim em outra sessão solene sobre vários assuntos. Aqui tem sessão solene, Dia da Bíblia, Dia do tabaco, Dia do álcool, Dia de não sei o quê, da maçonaria, Dia de não sei o quê, aniversário de sei lá quem. É uma tradição na Câmara dos Deputados. Então, assim, já houve, aproveitando o aparecimento da deputada aí, já houve o Dia do Índio, né? Onde vários setores, e esse acordão continua. Mas eu acho que não é para ter acordão no Congresso Nacional, que é uma área de debate. Então, quem tenta fazer uma sessão solene sobre um assunto polêmico como o MST, tem que estar preparado para um pronunciamento contrário, como fez o deputado Ricardo Salles. Geralmente, todos se calam, o máximo fazem ali no Salão Verde uma manifestação contrária e pronto. Por exemplo, fizeram uma sessão solene ao orgulho gay. Aí, um deputado conhecido foi lá e disse o seguinte: olha, tudo bem que as pessoas possam ser gay, agora orgulho gay não. Aí foi um tumulto geral, uma confusão, enfim, assim por diante. O caso é o seguinte: essas sessões solenes apenas usam ali a estrutura do Congresso Nacional para puxar saco de eleitores de alguns deputados que pedem essas sessões solenes. E devo te dizer que até o final do ano aí a agenda de sessão solene está lotada. Tem homenagem a tudo, aniversário de tudo, de cidades, de eventos e de tudo. Eu acho que tem que acabar com essas histórias de sessão solene. Ou, quando houver uma sessão solene, dar a palavra exatamente a um parlamentar contrário para que possa exercer o papel do Congresso Nacional, que é debater.
Então, é bom que esse acordão seja quebrado, porque isso facilita e mostra a real situação de cada setor. Não existe nada tão intocável, nem mesmo o MST, que não possa ser criticado. E o Ricardo Salles tem argumentos. Ele foi ministro do Meio Ambiente, conhece por dentro o que acontece no governo e a força do MST no governo sempre, mesmo durante o governo Jair Bolsonaro, o MST dominava setores ali terciários do governo, tem uma força muito grande e conhece o mal que o MST faz ao país. Ele conhece, ele sabe. E isso o irritou ao ponto de ir numa sessão solene e fazer esse discurso na cara do MST. O MST é um grupo criminoso. Ele é contra a propriedade privada que está na Constituição, é garantida na Constituição. Então, em vez de fazer esse tipo de homenagem, o debate deveria ser franqueado e aberto. É um momento em que essas pessoas que estão no plenário ali não são deputados e senadores, são convidados, é um momento especial, não é uma sessão comum. Mas, enfim, é bom mesmo que esse acordão acabe e principalmente estas inúteis sessões solenes. Sessão solene tumultuada em homenagem aos 40 anos do MST, especialmente por conta das críticas e apontamentos feitos pelos parlamentares da oposição, especialmente Ricardo Salles, deputado federal eleito pelo PL aqui de São Paulo. Você, Cristiano Beraldo, o que achou da sessão solene, desse instrumento que é usado pela Câmara Federal para enaltecer grupos e pessoas, e o que achou das críticas dos parlamentares da oposição? Neto, eu vejo essas cenas, eu fico pensando no seguinte cenário. Eu te chamo para vir na minha casa e aí vem uma funcionária servir uma água, alguma coisa, e eu falo para você, olha, faz um péssimo serviço, não atende nada direito, está aqui há 20 anos e só dá dor de cabeça, só reclama e tal. Aí eu mostro para você uma luz queimada, eu falo, olha lá, Daniel, luz queimada, tá aí, ó, 5 meses de luz queimada, não se troca a luz, só que a casa é minha, a responsabilidade é minha. O governo faz esse evento e coloca o MST como pobre coitado, se esquecendo do fato de que esteve no poder pela maior parte do tempo dos últimos 20 anos. Não resolveu o problema do MST, por quê? Ou será que este problema, propositalmente, não deve ser resolvido? Beraldo, Oi. Perdeu a chance de eliminar, exterminar o MST, dando terra para todo mundo, resolvendo o problema, acabava o MST. Acabava o propósito de um movimento como esse. Para que submeter pessoas tão caras e que são tão próximas do governo a essa humilhação de terem que invadir terras para produzirem da terra brasileira o seu sustento? Essa coisa maravilhosa, essa ideia de que todo mundo merece terra. Eu mereço terra? Zé Maria, Alan, Caniato, nossa querida audiência, todos nós merecemos terra? Então vamos dar terra para todo mundo. Vamos lá plantar. Aliás, o Brasil tem, em algumas regiões, a terra mais cara do mundo. Eu também quero. Então, a gente vê que não há absolutamente nenhuma verdade nesse tipo de comportamento. Não há nenhuma verdade nesse discurso. Ninguém está nem aí para o MST resolver ou não resolver o problema de quem não tem terra, de quem precisa de uma terra para plantar, para produzir, para sustentar sua família, que afinal de contas eles não têm escola, eles não podem promover uma vida melhor, porque 30 anos, né? Já estão na segunda geração, às vezes indo para a terceira geração, não conseguiram dar escola para ninguém, para que pudesse ter uma evolução, para procurar emprego onde tem emprego. Não, tem que ficar ali pedindo, porque isso dá voto. E o deputado Ricardo Salles, que presidiu a CPI do MST, tem toda a razão, como ele diz, quando ele diz que a CPI expôs ao Brasil inteiro a realidade que está por trás desse movimento. A gente viu quantas coisas absurdas ali acontecendo, depoimentos de pessoas ex-participantes, membros do MST, que passaram por situação difícil de perseguição, de serem coagidos, etc. Então,
É impressionante a gente ver esse tipo de comportamento do governo que só alimenta aquela sua turma de apoiadores que parece que não consegue enxergar além desse campo tão estreito das pessoas que ficam aí com esse discursinho barato, sem vergonha e que não produzem absolutamente nenhuma solução para problemas sérios do Brasil. Pois é, sessão solene marcada por muitas vaias e confusão. Agora, a existência do MST, né, Langani, é a prova de que algo não funcionou ao longo de 40 anos, né? Inclusive tem uma mensagem muito interessante que só faltava a sessão solene ser encerrada da seguinte maneira: um brinde, vida longa ao MST, que vem os próximos 40 anos. Ou seja, não deu certo, né? Exatamente. Aliás, não tem que celebrar nada, porque celebrar a invasão de propriedade, celebrar a destruição da Embrapa... Mas que fosse a reforma agrária. Em 40 anos eles não conseguiram resolver o problema. Não conseguiram nada. Então, assim, geraram a destruição de propriedade, invasão de fazendas, destruição da Embrapa, em alguns casos ali isolados, morte de gado, né? E não resolveu a questão aí da reforma agrária. Para falar a verdade, Caniato, sabe quem é que resolveu em grande parte a questão da reforma agrária? E aí sim deveria ter uma celebração. O agronegócio, que tornou uma série de terras produtivas, que introduziu relações trabalhistas no campo, que representa quase 30% e grandes do PIB produtores do país. Compram da agricultura familiar, né? E compram da agricultura familiar e que gera, né, todo um ecossistema ali, toda uma economia no campo e na cidade, porque o agro também, ele é industrializado, né? Ele não é só extrativista aqui no país. Então, o que tem que ser celebrado nesse país é o agronegócio. Esse sim, esse gera renda, esse gera emprego, inclusive no campo e também de maneira indireta na cidade. Então teria que ter uma sessão solene para celebrar o pujante agronegócio brasileiro. A existência do MST, muitas vezes... Mas já houve. Hã? Já houve. Já houve, então tem que ter mais, porque olha só, a existência Tem sessão solene até para cinema aqui. Agora, a existência, o agro, como produz muito, até merece ter uma sessão solene. Agora, o MST, muitas vezes, a não resolução do problema de alguns grupos é interessante para esses grupos, porque isso justifica verbas, isso justifica repasse de ONGs. Exatamente isso. É um grande negócio. Eu sempre falei isso. Isso é um grande negócio, né? Então, a última coisa que você quer é que resolva o problema, porque se resolver de fato o problema, não tem mais por que ter a existência do grupo. Pois é. Agora, Zé Maria, deputado Ricardo Salles reforçou aquelas informações que foram levantadas, e a gente tratou disso aqui, naquela CPI do MST, né? Foram vários apontamentos importantes e a gente esperava naturalmente o avanço de apurações e investigações. Aquele conjunto de informações que foram levantadas pela CPI do MST, você acha que aquilo por si só deveria inviabilizar todo e qualquer tipo de homenagem para esse grupo, pelo menos na Câmara Federal? Pois é, jogadas no lixo, todas as informações, todos os trabalhos. O relatório dele não foi aprovado pela comissão, ou seja, ele não existe oficialmente para a Justiça e para o Ministério Público, né? Mas mesmo assim, ele pegou o relatório e levou. O relatório dele, que não foi aprovado na CPI. Para se ter uma ideia de como esse assunto é politicamente debatido e não a realidade. Essa CPI, ela teve uma grande força, porque ela, além de analisar e avaliar os atos anteriores, ela foi lá. Os dirigentes foram nos locais de invasão e foram processados por invadir uma terra invadida. Veja bem que coisa louca. Os deputados foram visitar os assentamentos, mas não receberam autorização. Eles entraram nos assentamentos que são invasões. E aí o MST processa os deputados até hoje porque eles invadiram uma invasão. Mas é o Brasil. Mas enfim, nesta comissão parlamentar de inquérito ficou claro ali, principalmente, a cadeia de alimentação do MST, ou seja, a irrigação do dinheiro.
todos os financiadores estão ali e passam pelo governo, através de ONGs, através de associações e assim por diante, até de emendas parlamentares. Então, o caminho de financiamento dessas invasões já está traçado. Eu vou repetir aqui o que eu disse no comentário do Beraldo. Se quiser acabar, exterminar com o MST, teoricamente, viu, Beraldo? É só teoricamente, é simples. É só fazer o que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez. O ex-presidente deu titularidade a todos, deu o título. Você só é dono do que você tem o documento, registra, né? E o ex-presidente Bolsonaro deu o registro ao MST. Mas, senhores, vamos quebrar a inocência aqui. O MST não quer terra, não. Tornar uma fatia, uma gleba produtiva é difícil, é antieconômico, porque a agricultura, principalmente a brasileira, ela se beneficia da escala. Uma terra pequena, sem equipamentos que custam $1 milhão, $2 milhões, não há como produzir. Então, o que seria necessário é formar cooperativas dos pequenos. A agricultura familiar produz muito. Os cálculos aqui são de que 60% da produção local, né, do consumo local, vem da agricultura pequena. Mas é preciso trabalhar, é preciso estar lá. E aí o MST não tem tempo para isso. Então o MST não busca terra, não busca plantar, busca invadir, busca a luta política. Isso, senhores, é claro, são profissionais disso. Esse é um ponto muito interessante, o Beraldo vai complementar para a gente, os 40 anos do MST e as pautas defendidas por esse grupo. Mas são exatamente essas pautas que são os objetivos reais do MST, Beraldo? O que está por trás de uma suposta cortina? Bom, eu acho que o Zé Maria, que se referiu à dificuldade em produzir na terra, ele esqueceu que há toda uma tecnologia desenvolvida pelo MST para ter uma grande produtividade de arroz orgânico. Então, o MST é uma referência mundial de arroz orgânico. Se tudo acontecer de errado no mundo, o mundo pode respirar aliviado, porque ele vai poder comer o arroz orgânico do MST. Mas tem que ter dinheiro. Se você for a uma loja do MST, você vê quanto custa o saquinho de arroz deles. Assim como custa o boné, a camiseta, a cachaça, tudo do MST, está ali. Então, um movimento que não tem CNPJ, mas tem loja, né? Vende ali para quem quiser comprar. E eles ficam nessa de que podem tudo, são muito eficientes, são referência. Esse blá, blá, blá que a gente se cansa de ouvir em relação aos méritos do MST. Então, eu invado a terra de alguém e produzo nessa terra algo e bato no peito para me vangloriar. É realmente uma coisa sem, né, nenhuma conexão com a legalidade. Mas no Brasil isso é aplaudido, tem bancada, a gente viu isso na CPI, tem bancada para defender os interesses do MST, que inclui um padre. Isso assim, lá de Minas, Fiquei assim, chocado de ver a desenvoltura do sacerdote em defender o MST, né? Então, diante dessa realidade, a gente vê que numa quarta-feira a Câmara dos Deputados faz um evento, né? Ali com tanta coisa séria para tratar, aí sobra tempo para fazer uma sessão solene para o MST. Olha, é realmente assustador. O que a gente pode esperar de produtividade quando, no ano eleitoral, todo mundo fala, né? O ano legislativo, esse ano é só metade, é só até julho. Julho tem recesso, já não volta mais, porque tem a eleição municipal. Mas mesmo assim, diante desse calendário que deveria estar deixando todo mundo nervoso, né? Ansioso para produzir, para fazer as reformas que o Brasil precisa, para aprovar legislações que tornem o Brasil mais dinâmico, para acabar com a gastança do governo. Em vez da gente ver esse tipo de esforço, não. Sobra tempo para fazer sessão solene para o MST. Ei, Brasil! Você, Alan Gani, o MST, a relação com o PT, o que a gente pode esperar? Porque o MST manifestou insatisfação com a administração do governo Lula, esperava mais. O MST, ao contrário de outros tempos, porque a sociedade brasileira, ela
amadureceu e ela não cai mais nesses clichês, né? Como se a gente ainda tivesse na década de 50 e tivesse toda essa exploração agrária. Então isso daí já não cola mais, até porque boa parte do problema o próprio agronegócio resolveu, e resolveu muito bem, né? Gerando renda e emprego. Então a sociedade já não cai muito nessa. E aí o MST se tornou um passivo para o governo, né? Porque atrelar a imagem do MST ao governo é extremamente impopular. E eu diria para a maior parte da população. Evidentemente que eu estou tirando aquele descoladinho de classe média alta que estuda em universidade muito cara, o estudante lá que bota o bonezinho do MST, que toma vinho importado, que mora... Esse não tem noção muito de realidade. A esquerda caviar? A esquerda caviar. Eu estou tirando esse pessoal aí, né? Que não entende como as coisas são, a dificuldade de se produzir no campo, qual que é o prejuízo de uma invasão como a Embrapa, 10 anos de pesquisa científica de ponta, destruída. Qual que é o valor disso? É inestimável o valor da pesquisa que foi destruída ali, ou mesmo de fazendas produtivas, porque é uma falácia de que o MST só invade fazendas improdutivas, que já seria errado, porque invasão de propriedade, a nossa Constituição, ela condena. Agora, invasão de propriedade produtiva, aí o erro, né, é ainda muito maior. E aí o que é mais triste nisso tudo, é o que eu, pegando um gancho aqui no que o Beraldo muito bem colocou, é a gente pagar por uma sessão dessa, porque no final das contas o deputado tem um salário, né? E se a gente dividir esse salário, igual a gente aqui, tem um salário, divide por 22 dias úteis, sei lá, que as pessoas em média trabalham, né? Se a gente dividir isso, aliás, o deputado é menos, porque, né, Zé, como é que é? Segunda e sexta não trabalha, terça aqui, sei lá. Segunda e sexta. Já sabe desse meandro aí. Na região deles, né? Na região deles e tal. E aí, como é que fica? Você dividir isso, foi um desperdício. A gente pagou para ter... Não, e entra como atividade parlamentar, né? E aí? Foi isso daí que eles produziram nesse dia? Enfim, agora é um grande negócio. No final das contas, é o que o Zé muito bem descreveu, né? O dinheiro chega, não chega diretamente do governo, mas chega por meio de ONGs, associações, etc. E eles continuam com esses movimentos de invasão para falar, olha, existe esse problema agrário no país. E a última coisa que eles querem resolver é continuar com essa narrativa do problema agrário no país para pedir mais dinheiro para o governo. Mas o governo já entendeu também que dar mais dinheiro para o MST é um risco, porque pode perder voto.